uma mudança em relação ao pensamento da época e, mais do que isso, um sentido maior em relação à própria existência do homem na Terra. A questão sobre o ser humano fazer parte do reino dos animais ou a um reino próprio e independente não pertence às áreas da fisiologia ou zoologia, mas à filosofia mais elevada. Ok. Então, vou fazer uma rápida apresentação, baseado no PowerPoint que a gente tem aí, uma coisa que eu preparei. E depois, então, se houver tempo, a gente vê a segunda parte do vídeo, porque o vídeo é muito interessante, mas a segunda parte é bem específica sobre o material que foi, recolhido por Lund, né? O Cartelli, que é aquele paleontólogo que aparece na gruta e tudo, aquele senhor, Cartelli é um paleontólogo de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais, ele vai descrever. Mas já deu para perceber algumas contradições do nosso amigo Lund, provocado pelo trabalho dele mesmo. Ele era um catastrofista, como todo mundo na época, todos os científicos, que achavam que havia um dilúvio, acabava com tudo e depois começava de novo e assim ia. Mas os estudos que ele fez nas escavações em Minas Gerais, na Lagoa Santa, mostraram que não é bem assim, né? Por quê? Porque ele verificou uma evolução. E ele, no início, ficou meio perturbado com as coisas que ele estava vendo, e depois ele chegou à conclusão que realmente o catastrofismo não era o que ele poderia defender mais. E, enquanto isso, Darwin já estava com a sua teoria da evolução, né? E realmente o Lund ajudou muito ao que o Darwin pudesse ter um comprovante real das suas ideias. Porque era claro que naquelas escavações o material mais antigo é o que fica embaixo. Quando a gente começa a escavar, assim como no petróleo, quando começa a haver a perfuração, né, primeiro as camadas mais novas até chegar às mais antigas. Por isso é que chamamos de pré-sal, e antes da camada de sal, aquelas camadas ricas em petróleo que estão aí na nossa plataforma continental, né? Por quê? Antes só se explorava o petróleo do pós-sal. Depois, alguns geólogos tiveram a ideia de, vamos ver o que tem abaixo do sal. É uma camada de sal-gema espessa. Vamos perfurar e ver, vamos fazer uns testes. E aí viram que havia muito mais petróleo ainda no pré-sal, quer dizer, o que está antes do sal. Por quê? Na geologia a gente faz a leitura de baixo para cima, né? O mais antigo, primeiro, para contar a história. Não como é que a gente vai contar a história. Tem que contar a história falando primeiro do que aconteceu antes e depois, até o finalmente. Então, a mesma coisa nessas escavações do Lund, né? A parte superior é bem parecida com o que a gente tem hoje. Mas conforme ele ia escavando e aprofundando, ele ia vendo que tinha uma fauna animal, os chamados megafauna do Pleistoceno, período quaternário, né? Preguiça gigante, tigre de dente de sabre, e vários outros ancestrais aí do elefante, mastodonte, etc. E alguns ossos, alguns crânios humanos junto, mostrando que o homem era mais antigo do que se pensava, porque aqui no Brasil, né? Porque ele já era contemporâneo dessa fauna. E aí tem toda uma discussão a respeito da origem do homem
americano, o homem chegou na América do Sul, veio pelo Estreito de Bering. Mas daqui a pouco vocês vão ver algumas coisas, eu não vou antecipar, através da nossa apresentação, e depois a gente fica disponível para as perguntas. Então vamos lá. Lund Elmo da Lagoa Santa, Clube de Engenharia, 28 de outubro de 2014, departamento não, Divisão de Recursos Minerais do Clube de Engenharia. Benedito sou eu. Vamos para continuar, então? Quem é que vai passar aí para mim? Você passa? Que eu prefiro ficar aqui mais à vontade para falar. Se eu ficar aí preso, eu vou ter dificuldade. Ok. Agradecer a minha filha, que é bióloga. Você que é bióloga. A minha filha também é a Vanessa. E ela que me ajudou a preparar esse material, né? Então, tenho que agradecer muito a Vanessinha pela sua ajuda. Ela agora está amamentando o meu netinho, que vai fazer 4 meses amanhã. Então, ela não pôde nem vir, porque o neném, né, quer mamar toda hora, como é normal nessa idade, né? Então, ela tem que ficar lá. Eu teria que trazer ele também, é complicado. Bom, está 14 de junho de 1801. O motivo de eu marcar essa apresentação, porque, na verdade, foi adiada, era para ser antes, mas eu tive que adiar por outros motivos, e é que a gente tem uma série que eu chamei de Memória da Geologia do Brasil, que começou há 2 anos atrás. Isso é uma continuação, com grandes vultos da nossa geologia, estrangeiros e brasileiros também. Tá? Isso tudo está gravado, se vocês entrarem no YouTube, tem todo esse material, porque o clube disponibilizou no site do clube a gravação, como ele está fazendo ali agora, está apresentando na Web TV, mas também está gravando. Quem quer depois traz um DVD e consegue uma cópia, enfim. Mas aí é que faz parte dessa série, da Memória da Geologia do Brasil. Filho do Henrique Lund, que é um cara rico, né? E deixou, quando faleceu, um dinheirinho bom para os filhos, e o Lund foi um dos que se beneficiou disso, porque ele era um aventureiro, ele não queria de jeito nenhum ficar preso lá na Dinamarca, ele não gostava do clima, muito frio, ele tinha dificuldade de saúde por causa do frio, e ele resolveu vir para os trópicos, escolheu o Brasil, para nossa sorte, né? Porque ele podia ter ido para qualquer outro país tropical, mas ele preferiu o Brasil, ainda bem. E ele veio a primeira vez, em 1825, a passeio, para ver como é que era e tal, ficou aqui no Rio de Janeiro, morou aqui. Depois ele voltou para a Dinamarca e aí, passado alguns anos, ele resolveu vir definitivamente. Mudou-se para o Brasil em 1833, se não me engano. Vamos continuar? Ali está a data do falecimento, ele falece em 1880, então ele ficou aqui mais ou menos uns 50 anos, um pouco menos que 50 anos. Aí está, né, um livro, a capa do livro sobre ele, tem muita coisa escrita sobre esse personagem, importante para paleontologia, geologia, arqueologia, outra. Aí as Minas Gerais, mostrando lá a capital, e acima aquele local onde tem as grutas, né? É uma região muito rica em calcário, carbonato de cálcio, a rocha que é rica em carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio dissolve com certa facilidade. O nosso amigo Oswaldo sabe bem disso, né, Oswaldo? E com isso forma as grutas e as dolinas, né? Às vezes a gruta desaba e forma em cima, então, uma cavidade, um buraco, entre aspas, e ali vai encher de água, né? Por isso que essa região, além das grutas, também tem as lagoas, porque as duas coisas estão associadas. É a mesma fenômeno geológico. Continuemos. Aí está a Lagoa Santa, inclusive com a parte urbana, né, no entorno da lagoa. Vamos mais. Aí a Rota de Lund, mostrando as várias viagens que ele fez aqui ao Brasil. O filme falou sobre isso, o vídeo já. Vamos passar? Ok. O solo brasileiro e seus tesouros ocultos, né? Quer dizer, naquela época, 1800 e alguma coisa, pouco se sabia sobre as Américas e pouco se sabia sobre o Brasil, subsolo brasileiro, mas é evidente que esses pioneiros que chegaram aqui
eles foram percebendo que nós tínhamos verdadeiros tesouros, né? Tesouros arqueológicos, paleontológicos e geológicos também, outra. Aí está o mapa geológico das Minas Gerais, mostrando as diferentes cores representam diferentes formações geológicas, né? Ali aquela área central, justamente, que é a área que o Lund explorou, que é rica em calcário, em carbonato de cálcio. Pode passar. A gente chama na geologia de karst, é um termo importado, é com K, na verdade, está portuguesado ali, é K-A-R-S-T, e ali está portuguesado, que é o nome que se dá às regiões que tem muito calcário e que forma essas dolinas, essas lagoas e as grutas. É o nome técnico de geologia, é karst. E nessa região que o Lund vai fazer as suas pesquisas. Pode ser a outra? Bom, aí é uma frase que o importante é que ele, em 1832, eu falei 33, né? Mas foi em 32 que ele veio definitivamente aqui para o Brasil e começou a estudar lá na Lagoa Santa por conta das grutas. Mais uma. Já tinha dito isso, ele fugindo lá da Dinamarca, ele tinha problemas de saúde, tinha medo de ficar tuberculoso, como 2 irmãos já tinham ficado, então ele veio para o trópico, muito esperto, né? Porque ele veio para um lugar quente, onde não deixava de ter também o risco de tuberculose, porque lugar úmido também. Mas ele veio achando que aqui ele estava salvo. Você acha que se salvou mesmo, né? Porque ficou até os 79 anos de idade, com certeza. Vamos adiante. 200 grutas ele explorou. 12 mil fósseis. Não é pouco, né, Oswaldo? É muita coisa. Ele achou um cemitério com 30 esqueletos humanos ao lado de ossos de mamíferos da chamada megafauna. Aquilo que eu falei. Ossos humanos junto com ossos da megafauna. Preguiça gigante, o tigre, dente de sabre, a Apomastodon, que é um ancestral do elefante, também tatu gigante, vai por aí. Então ele está tudo junto, então eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, né? Então era mais velho do que se pensava, mais antiga a presença do homem aqui. Mais outra? Pode passar. O que é Pleistoceno? O Pleistoceno é o nome que a gente dá na geologia, na paleontologia, a um período relativamente recente, porque a Terra tem 5 bilhões de anos, e ela é toda dividida em períodos e épocas para se estudar. Tá? A parte que já tem muitos animais e vegetais, eu não vou falar antes, mas eu vou falar só dessa parte mais recente, são 3 eras: a era paleozoica, vida antiga, a era mesozoica, vida intermediária, e a era cenozoica, a vida recente. Nessa era cenozoica, que é a que nós estamos, tem o terciário, que é o período mais antigo, e o quaternário, que é o atual. Deste quaternário, tem 2 épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. O homem surge na África já no finalzinho do terciário, 3 milhões de anos, 4 milhões de anos atrás, e entrando pelo Pleistoceno. Nós estamos no Holoceno, que é a época recente, é a época atual, que tem o quê? 11 mil anos só. 11 mil anos não é nada para a geologia, para a idade da Terra. 5 milhões de anos, o que é 11 mil anos? Nada, né? Não é praticamente nada. Foi agora. Nós estamos aqui nessa época do Holoceno. Mas esse material estudado pelo Lund é um pouco mais antigo, coisa de 2 milhões de anos para cá. Né? Então, ali você tem essas ossadas humanas, os fósseis da megafauna, que foi muito bem estudada por ele. Muitas espécies já foram extintas, né? Tigre dente de sabre é uma pena, porque eu adoraria poder ver o tigre dente de sabre, deve ser muito bonito, né? Um dentão que ele tinha, dente de sabre, porque parecia um sabre, né? E a preguiça gigante também deve ter sido 6 metros de altura, maravilha. A gente tem a preguiça hoje aí, mas a gigante deve ter sido fantástica. Os mastodontes, ancestrais do elefante, etc. Então, infelizmente, essa fauna, por mudanças climáticas, a gente teve no Pleistoceno, épocas de glaciação
né? A terra ficou muito fria e grande parte, principalmente da Europa, coberta de gelo. Então, períodos glaciais e interglaciais, e isso destruiu essa megafauna. Por quê? Quanto maior, mais difícil a fuga, a adaptação. O bichinho pequeno, ele entra lá num buraquinho, fica esperando, hiberna lá e tal, e fica esperando as coisas melhorarem. O bicho grande ele não tem como fugir. E se ele é do lugar quente e de repente esfria muito, a tendência é ele sucumbir. E aí não dá tempo de reproduzir, enfim, acaba, aquela fauna desaparece. O homem naquela época não tinha ainda a culpa disso não, se bem que tem gente que acha que o homem já caçava esses animais e ajudou um pouco a fazer desaparecer. Como o Homo sapiens sapiens de hoje, o mais antigo, também já andava caçando esses bichos aí e tal, para comer ou para tirar a pele e tal, e aí também ajudou. Mas não foi só o homem não, aí o clima foi o mais importante do que a atividade humana. Outra, por favor. Aí, olha que bonito, né? Uma reconstituição a partir dos ossos, achados aí nos sítios paleontológicos, que inclusive tem aqui no Rio de Janeiro, pouca gente sabe, mas em Itaboraí, que é uma antiga pedreira de escavação de calcário, hoje está abandonada para escavar calcário, mas é um parque paleontológico, né? E lá tem uma fauna riquíssima, de todo o terciário até o quaternário. Esse aí é um típico exemplar de Itaboraí, um tatuzão. Outra. A preguiça gigante também tem lá em Itaboraí, tá? Ali tem uma reconstituição e ali o esqueleto, inclusive no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, tem um lá todo montado logo na entrada. Outra. O mamute, ancestral do elefante. Outra. A entrada da gruta de Maquiné. Então, o Lund estudou essas grutas, né? Foi lá que ele fez os seus achados. Maquiné foi mostrado no vídeo, inclusive o seu interior e tal. É uma gruta belíssima, eu estive lá mais do que uma vez. É muito bonita. As estalactites de cima para baixo e as estalagmites de baixo para cima, quando elas se encontram, formam colunas. Colunas muito bonitas, com a luz, se coloca uma lanterna, um brilho fantástico, são os cristais de calcita, carbonato de cálcio, né? Então é linda, muito bonita a Gruta de Maquiné. Das que eu já visitei, realmente a mais bonita para mim é Maquiné. E o Lund fez escavações aí. Outra. Mais uma, está vendo lá as estalactites vindo de cima para baixo? É que a água, quando chove, entra na rocha e vai dissolvendo e vai ficando carregada de carbonato de cálcio. Quando ela chega na cavidade, ela precipita esse carbonato de cálcio.